Olá, você que está nos assistindo, este é o canal da Animatecast e estes são os arquivos da Marvel. Hoje vamos falar sobre o Homem-Aranha, o filme que revolucionou os super-heróis nos cinemas e conquistou uma geração. Lançado em 2002 e dirigido por Sam Raimi, esta adaptação não apenas honrou os quadrinhos, mas se tornou um marco cultural, equilibrando drama humano, ação espetacular e o charme do herói mais amável da Marvel. Para entender como esse clássico foi possível, precisamos voltar no tempo e explorar os fios desta teia de sucesso. Há muito tempo, a Marvel Comics já planejava levar os seus heróis para o cinema. Nos anos 80, inspirada pelo sucesso estrondoso do Superman, de 1978, produzido pela rival DC, a Marvel acelerou as negociações para adaptar o seu maior símbolo, Homem-Aranha. O produtor Roger Corman chegou a adquirir os direitos e iniciou o desenvolvimento do projeto na Orion Pictures, com Stan Lee, co-criador do herói, escrevendo um roteiro repleto de referências à Guerra Fria e com o Dr. Octopus como vilão. Porém, o filme nunca saiu do papel devido a conflitos criativos entre Lee e Corman, somados ao fracasso do Superman 3, que fizeram os estúdios perder o interesse em super-heróis pelo menos por um tempo. Em 1985, os direitos cinematográficos do Homem-Aranha foram parar nas mãos de Menahem Golan e Oran Globus, donos da Cannon Group, que pagou apenas $225 mil pelo personagem. Curiosamente, os produtores mal conheciam o herói e chegaram a confundi-lo como uma espécie de lobisomem. Sob essa visão distorcida, contrataram o roteirista Leslie Stevens, de A Quinta Dimensão, que escreveu um roteiro bizarro. Peter Parker virava uma tarântula humana após ser vítima de um cientista louco. Até o diretor Tobe Hooper, prestes a filmar o Massacre da Serra Elétrica 2, foi escalado para dirigir, mas Stan Lee, ao ler o projeto, ficou horrorizado. O criador do Homem-Aranha exigiu um roteiro fiel aos quadrinhos, forçando a Cannon a recomeçar do zero. No mesmo ano, Ted Nilsson e John Brancato reescreveram o roteiro, trazendo o Dr. Octopus como vilão principal e até como mentor do Peter Parker antes de se tornar o seu inimigo. Barney Cohen adicionou mais humor e ação, enquanto os roteiristas sonhavam com John Cusack como Homem-Aranha. O estúdio, porém, considerava Tom Cruise para o papel do Peter Parker e Bob Hoskins como o Dr. Octopus. Joseph Zito, de Invasão USA, assumiu a direção, mas tudo desmoronou quando Superman 4 e Mestres do Universo fracassaram. A Cannon cortou o orçamento de $20 milhões para apenas $7 milhões, fazendo Zito abandonar o projeto. Albert Pian entrou no seu lugar, mas aí veio o golpe final. A Cannon foi vendida para a Pathé, Golan saiu do estúdio e Homem-Aranha o filme foi cancelado. O sonho do público em ver o herói nos cinemas teria que esperar até a Marvel recuperar os direitos anos depois. Nos anos 90, Menahem Golan, agora na 21st Century Film Corporation, ainda mantinha os direitos do Homem-Aranha e tentou reviver o projeto usando os materiais desenvolvidos na Cannon. Para viabilizar a produção, ele fez um complexo acordo. Vendeu os direitos de TV para a Viacom, os de home video para a Columbia Pictures e os cinematográficos para a Carol Cole Pictures. E esta última trouxe James Cameron para dirigir. Cameron, que inicialmente discutira com Stan Lee sobre os X-Men, foi convencido a assumir o Homem-Aranha. Em 93, ele criou uma versão surpreendentemente madura. O tratamento incluía uma reinterpretação dos vilões Electro, como o magnata Carlton Strange, e o Homem-Areia, que seria o seu guarda-costas Boyd, além de cenas ousadas como o encontro romântico entre Peter e Mary Jane no topo da ponte do Brooklyn. A Carol Cole chegou a aprovar um orçamento de $50 milhões. Mas os problemas jurídicos começaram quando Golan processou a Carol Cole por tentar produzir o filme sem a sua participação, enquanto a 20th Century Fox tentava adquirir os direitos para Cameron, que estava filmando True Lies. O diretor acabou abandonando o projeto para focar em Titanic, revelando depois que imaginava Leonardo DiCaprio como Peter Parker. O caso se complicou em 1995, quando a MGM adquiriu os direitos e processou a Viacom, a Sony e a Marvel por irregularidades nos contratos. Com a Marvel e outras empresas entrando em falência e o fracasso de crítica de Batman e Robin em 97, queimando o gênero de super-heróis, o projeto parecia condenado. Contudo, o inesperado sucesso de Blade em 98 e o desenvolvimento de X-Men provaram que os personagens da Marvel tinham potencial. Quando a Marvel se recuperou da falência em 98, recuperou os direitos e os vendeu à Sony Pictures por $7 milhões em 1999, um acordo que incluía acesso aos roteiros antigos, incluindo o polêmico tratamento de James Cameron. Curiosamente, embora a Sony tenha adquirido especificamente o material de James Cameron, um roteiro colaborativo e seu tratamento de 45 páginas,
decidiu não usar a sua versão e nem contratá-lo como diretor. Quando a Sony finalmente assumiu os direitos do Homem-Aranha em 1999, iniciou uma extensa busca pelo diretor ideal. Considerou nomes como David Fincher, que queria adaptar A Noite em que Gwen Stacy morreu, Tim Burton, que recusou por se considerar um cara da DC, e Chris Columbus, que preferiu dirigir Harry Potter. Após meses de buscas, a escolha recaiu sobre Sam Raimi, um apaixonado fã dos quadrinhos que conquistou os executivos com seu entusiasmo durante uma reunião intensa. Para o roteiro, David Koepp foi inicialmente contratado, usando como base o controverso tratamento de James Cameron. Embora mantivesse elementos como os lançadores de teia orgânicos, ideia que Raimi defendia para um maior realismo, Koepp fez mudanças significativas. Estendeu a origem de Peter Parker e introduziu o Duende Verde como vilão principal, substituindo o Electro e o Homem-Areia do roteiro original. O processo criativo continuou com Scott Rosenberg, que adicionou cenas de ação intensas, e depois com Alvin Sargent, responsável por refinar os diálogos emocionais entre Peter e Mary Jane. Curiosamente, apesar das múltiplas reescritas, todos os roteiristas envolvidos, incluindo Rosenberg, Sargent e até Cameron, abriram mão dos créditos finais em favor de Koepp, mostrando o espírito colaborativo por trás do projeto que finalmente levou o Homem-Aranha aos cinemas em 2002. Sam Raimi enfrentou desafios fascinantes ao levar o Homem-Aranha para as telas. Para o papel de Peter Parker, escolheu Tobey Maguire, então conhecido apenas por filmes independentes. O ator passou por uma transformação radical, 6 meses de treinamento físico, estudo de movimentos de aranhas e até aulas de yoga para ganhar flexibilidade. O estúdio inicialmente duvidava que ele tivesse o físico de herói, mas a sua performance nos testes convenceu a todos. O elenco de apoio foi meticulosamente selecionado. Willem Dafoe trouxe a sua intensidade característica ao Duende Verde, insistindo em fazer suas próprias cenas de ação e até sugerindo que o traje permitisse espacates. Kirsten Dunst conquistou Mary Jane Watson apenas um mês antes das filmagens, com seu visual ruivo, criado com tintura e meia peruca. J.K. Simmons foi tão perfeito como J. Jonah Jameson que até Stan Lee desistiu de interpretar o papel. Nos bastidores, os desafios foram muitos. A máscara animatrônica original do Duende Verde, criada pela Amalgamated Dynamics, foi rejeitada por Willem Dafoe, pois, segundo ele, parecia uma máscara boba de Halloween, levando a uma nova versão mais angulosa e moderna. As filmagens em Nova York foram impactadas pelos atentados do 11 de setembro, exigindo a remoção das cenas já filmadas que incluíam as Torres Gêmeas. Tecnicamente, o filme foi revolucionário. John Dykstra, supervisor de efeitos especiais, utilizou o CGI para cenas de ação que seriam fisicamente impossíveis, enquanto o diretor Sam Raimi planejou as complexas cenas de balanço entre os prédios, que chamava de balé no céu. Com tudo isso, o orçamento do filme saltou de 70 milhões para 100 milhões de dólares. E aqui mais duas curiosidades. Primeiro, a icônica cena do beijo de cabeça para baixo quase afogou o Tobey Maguire porque a água não parava de escorrer para dentro do seu nariz e ele não podia respirar pela boca naquele momento. Segundo, a sequência da bandeja da comida no refeitório foi feita de verdade e a gravação exigiu nada menos que 156 takes para funcionar. Outro momento estranho foi o roubo de 4 trajes originais do Homem-Aranha em 4 de abril de 2001. A Sony iniciou uma extensa busca pelos trajes e até ofereceu uma recompensa de 25 mil dólares para quem os encontrasse. 18 meses depois, eles finalmente encontraram os trajes e identificaram os culpados, um ex-segurança do estúdio e um cúmplice que acabaram presos. Além disso, um crossover quase aconteceu. Hugh Jackman chegou a ser cotado para aparecer como Wolverine em uma cena especial, mas a participação foi cancelada por um motivo inusitado. A produção simplesmente não tinha o traje característico do Wolverine à disposição. Essa decisão manteve os universos de X-Men e Homem-Aranha separados nos cinemas, pelo menos naquela época. O lançamento do primeiro filme do Homem-Aranha em 2002 foi um marco histórico para o cinema. Estreando em 3 de maio nos Estados Unidos, Homem-Aranha quebrou recordes imediatamente. Arrecadou 114 milhões e 800 mil dólares no primeiro final de semana, tornando-se o primeiro filme a ultrapassar a marca de 100 milhões de dólares em apenas 3 dias. Superou até mesmo o então recordista Harry Potter e a Pedra Filosofal, deixando os executivos surpresos com seu desempenho excepcional. O sucesso do Homem-Aranha não parou no primeiro fim de semana. O filme continuou a quebrar recordes nas semanas seguintes, mostrando um poder de permanência raro para uma estreia tão grande. Em apenas 9 dias, já havia arrecadado 200 milhões de dólares, superando marcas anteriores de blockbusters, como Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. A escalada foi ainda mais impressionante. Em 22 dias, ultrapassou
ultrapassou 300 milhões de dólares e pouco depois chegou perto dos 400 milhões de dólares, igualando o ritmo de Titanic, um feito inédito para um filme de super-herói. Quando encerrou a sua trajetória nos cinemas, o filme havia acumulado 407 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos e Canadá, e um total de 825 milhões de dólares em todo o mundo. Esses números não só o tornaram o filme de super-herói mais lucrativo da história naquela época, superando o Batman de 1989, como também bateram todos os recordes anteriores da Sony Pictures, incluindo MIB, Homens de Preto. Por anos, o Homem-Aranha manteve títulos importantes no mundo do cinema. Foi o filme de super-herói com mais ingressos vendidos até ser superado por Batman, Cavaleiro das Trevas, só em 2008. Permaneceu como a maior bilheteria da Sony Pictures no mercado doméstico por 16 anos, até Jumanji, Bem-vindo à Selva, assumir o posto em 2018. Mesmo ajustado pela inflação, até 2020, Homem-Aranha ainda figurava como o sexto filme de quadrinhos mais lucrativo de todos os tempos. No Brasil, o Homem-Aranha foi um fenômeno de bilheteria, consolidando-se como um dos maiores sucessos do ano. O filme arrecadou impressionantes 46 milhões de reais e atraiu mais de 8 milhões e 400 mil espectadores, números que o colocaram no topo das bilheterias nacionais em 2002. Esse desempenho não apenas confirmou o enorme interesse do público brasileiro por filmes de super-heróis, mas também superou todas as expectativas iniciais. Para se ter uma ideia, o filme chegou a representar uma das maiores aberturas do ano no país, com sessões lotadas e grande repercussão na mídia. Quando foi lançado em VHS e DVD em novembro de 2002, o Homem-Aranha se transformou em um fenômeno imediato no mercado de home video. O filme estabeleceu um recorde impressionante ao vender mais de 7 milhões de cópias em DVD em seu primeiro dia de lançamento nos Estados Unidos. O filme foi recebido com entusiasmo tanto pelo público quanto pela crítica especializada, com muitos críticos destacando como o filme equilibrava perfeitamente cenas de ação espetaculares e um núcleo emocional genuíno. A atuação do elenco foi ainda mais elogiada. A crítica considerou que Tobey Maguire trouxe uma vulnerabilidade única ao personagem de Peter Parker, enquanto Willem Dafoe, por sua vez, transformou o Duende Verde em um dos vilões mais memoráveis dos filmes de super-heróis. Alguns momentos se tornaram especialmente icônicos, como o beijo invertido entre Peter e Mary Jane, que ganhou o prêmio de melhor beijo no MTV Movie Awards de 2003 e foi incluído pela revista Entertainment Weekly em sua lista dos melhores momentos da cultura pop dos anos 2000. Apesar de ter sido indicado a 2 Oscars, melhores efeitos visuais e melhor som, o filme acabou perdendo nessas categorias para O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e Chicago, respectivamente. No entanto, levou para casa vários outros prêmios importantes, incluindo o Saturn Awards de melhor música para o compositor Danny Elfman e o People's Choice Award de filme favorito. O enorme sucesso do filme naturalmente levou ao desenvolvimento de continuações. Sam Raimi retornou para dirigir o Homem-Aranha 2 em 2004 e o Homem-Aranha 3 em 2007, completando uma trilogia que se tornou referência para o gênero. O Homem-Aranha é um clássico absoluto e 2 décadas depois continua sendo revisitado por novas gerações de fãs. A mistura perfeita de Sam Raimi entre drama adolescente, ação vibrante e humor genuíno criou um modelo que influenciou desde o MCU até os filmes da DC. O tom equilibrado do filme, nem muito sombrio e nem também infantilizado, provou que adaptações de quadrinhos podiam ter coração e profundidade emocional, abrindo caminho para o sucesso de franquias como Homem de Ferro, de Robert Downey Jr., e a trilogia do Batman, de Christopher Nolan. Além disso, sua trilha sonora icônica, composta por Danny Elfman, e as sequências como o balanço entre os prédios de Nova York continuam sendo referências visuais e auditivas para o cinema. Enquanto muitos filmes de super-heróis envelhecem mal, o Homem-Aranha permanece atual. Prova disso são os memes, frases icônicas Quem disse que isso é problema meu? e o afeto dos fãs. O filme não só impulsionou as carreiras do Sam Raimi e Tobey Maguire, como também impulsionou todo o gênero dos filmes de super-heróis. Como o próprio Tobey Maguire disse, abro aspas, nós sabíamos que estávamos fazendo algo especial, mas ninguém imaginava que seria tão especial, fecho aspas. E no próximo vídeo, vamos desvendar um filme que merece uma segunda chance, a versão do diretor de Demolidor, O Homem Sem Medo, de 2003. Essa edição estendida, com 30 minutos a mais, transforma completamente a experiência, desenvolve melhor o romance com Elektra, aprofunda o conflito com o Rei do Crime e traz cenas de ação ainda mais intensas. Será que essa versão resgata o potencial do filme? E como ela muda a nossa percepção da atuação de Ben Affleck e Colin Farrell? Não perca essa reavaliação do filme que pode ter sido injustiçada
injustiçado na sua época. E você, o que achou deste vídeo? Conhece mais alguma curiosidade sobre o filme que eu não mencionei? Conta pra gente nos comentários abaixo. Se quiser ajudar a financiar os nossos vídeos e ter benefícios exclusivos, você pode doar pelo LivePix, o link aqui na descrição. Cada doador terá o seu nome creditado no final dos vídeos, acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp e entrada no Discord do canal. Sua contribuição faz toda a diferença pra gente continuar criando conteúdo de qualidade. E se você gostou do vídeo, deixa uma curtida pra gente e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter /X, é só pesquisar pelo AnimeteCast. Acompanhe também o nosso podcast aqui no YouTube e também no Spotify. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima. Go get him, Tiger.